todas as questões que envolvem o negro, sua participação na sociedade de forma histórica, de forma social, enfim, as diversas participações do negro na sociedade, de uma maneira cada vez mais esclarecedora. Tanto que nós buscamos, né, pessoas aí que têm capacidade, que têm toda a propriedade para poder falar sobre esse assunto, e nós, como somos, assim, lógico, sempre, estamos sempre atrás de novidades, estamos sempre atrás de conhecimento, né, vamos ficar atentos a essas duas pessoas, esses dois convidados maravilhosos, que vêm de outras realidades, né, mais amplas que a nossa, que tem muito conhecimento para nos passar, e nós vamos prestar bastante atenção, né, no que eles vão falar, no que eles vão trazer para a gente, porque eles têm muito a contribuir para nós, não só enquanto estudantes, enquanto professores, mas enquanto pessoas. Então, vamos ficar bem atentos, né, vamos participar aí através de interações, da maneira como eles vão orientar a vocês, como é que vai ser a exposição deles, de forma educada, de forma respeitosa, como sempre foi, né, e de maneira assim que a gente aproveita esse momento. Então, quero dar as boas-vindas aí a Thaís Lourenço e a Gabriel Basílio, nossos dois convidados de hoje. Thaís Lourenço, que é psicóloga, palestrante e é coautora do livro Alto Amor. Seja bem-vinda, Thaís, muito obrigada, é um prazer enorme receber você aqui hoje, e que Deus possa abençoar, assim, grandemente essa sua trajetória, que eu tenho certeza que é de muito sucesso. E nós temos aí Gabriel Basílio também, que é graduando em psicologia, é escritor, autor do livro A Mulher Negra e Suas Transições. Gabriel, seja bem-vindo, muito obrigada por esse momento que você disponibilizou aí de seu tempo, que a gente sabe que é corrido, né, para poder estar aqui com a gente. Então, assim, eu espero que vocês fiquem à vontade, que vocês possam fazer essa interação da melhor maneira possível, que seja prazeroso também para vocês. Muito obrigada, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Oi, gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Podem sinalizar assim com a mãozinha. Daiana, me ouve? Sim. Ótimo. Primeiramente, né, agradecer ao convite, né, da Daiane, né, muito solícita também na forma de abordar, né, simpática, a gente interagiu, né, esses dias. E é isso, né, essa pequena apresentação que ela fez da gente também diz um pouquinho, né, sobre essa trajetória que a gente vem percorrendo. Eu e Gabriel, a gente pesquisa sobre relações raciais também desde a nossa graduação, né, eu sou recém-formada em psicologia, né, sou psicóloga agora, né, me formei no começo desse segundo semestre, na verdade, e Gabriel ainda está na graduação, mas também muito atento a essas perspectivas, e ele também tem um projeto, né, na página do Instagram que fala especificamente sobre questões raciais, e a gente vem desenvolvendo esses temas dentro de escolas e outras instituições, sabendo que é um assunto muito importante, não apenas no mês, né, de novembro ou no 13 de maio, que muitas vezes também algumas instâncias costumam chamar pessoas pretas para poderem estar falando do assunto, mas a temática racial, né, é um assunto que demanda o ano inteiro, né, porque os atravessamentos do racismo, os impactos dele na nossa subjetividade, nas nossas ações e comportamentos estão no dia a dia, né? Dá a palavra agora para o Gabriel. A gente preparou um slide para estar direcionando, para vocês poderem estar visualizando também algumas coisas que a gente vai estar sinalizando para vocês, e também no finalzinho tem um vídeo que a gente vai passar e conversar um pouquinho também, que não é só... a gente quis propor uma roda de conversa, né? Trazer informações, mas que vocês também contem um pouquinho da experiência de vocês e da vivência de vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Conseguem me ouvir e ver também? Sim. Sim. Tá bom, então. Então, primeiro eu quero agradecer ao convite, quero agradecer por todos e todas estarem aqui conosco nessa tarde e fazerem parte desse encontro,
Quero agradecer pelas boas-vindas que vocês estão dando aí pelo chat, né? E falar que a gente está distante, né? Eu estou em São Paulo, a Thaís está no Rio de Janeiro, vocês estão aí na Bahia e a gente está junto aqui nesse encontro. Então, quero que seja um encontro bacana, que a gente possa trocar nossas experiências, a gente enquanto aluno, enquanto psicóloga e vocês enquanto estudantes e professoras. Então, espero que seja algo construtivo, que nós possamos aprender com vocês e vocês possam aprender com a gente. E que a gente troque esse conhecimento, que é tão diferente, mas que tem coisas parecidas. Como a Thais falou, a gente vem estudando sobre esse tema das relações raciais há algum tempo. Eu sou coautor de um livro que fala sobre a mulher negra e suas transições, e nesse livro o meu capítulo é sobre racismo na infância, como o racismo afeta a vida das mulheres negras, né, das meninas negras. E também sou administrador da página Psicologia contra o Racismo, que fala sobre as questões raciais no Brasil. Então, já quero agradecer e vamos lá, vamos começar nossa pequena apresentação. Thais, você que vai colocar o slide? Isso, vou estar compartilhando aqui com vocês. Vocês conseguem ver o slide? Sim. 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 Eu só não vou estar conseguindo ver vocês, então me sinalizem, tá? Sim. Agora tá certo. A nossa apresentação, né, que a gente fez. E aí a gente começa, né, com uma definição de racismo, para a gente entender o que é racismo, né, algo como uma teoria. Então, o racismo, ele é definido pelo professor Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, como sendo uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial do qual pertençam. Então, quando a gente fala de racismo, é um sistema, é todo um sistema que forma o inconsciente e o consciente, que é estrutural, que está na nossa sociedade estruturalmente, e que se forma a partir desde a escravidão, né, de resquícios da escravidão, e que são trazidos até hoje e que são perpetuados em nossa sociedade. Então, ele fala que para uns, né, para um grupo racial, o racismo ele traz privilégios e para outro ele traz desvantagens. Então, para a população negra, indígena, ele traz desvantagens. E já para a população branca, ele traz privilégios. Então, aí a gente começa a fazer uma diferenciação entre a pessoa que tem privilégio e a pessoa que tem desvantagem causada pelo racismo. E aí, muitas pessoas, né, vêm questionando sobre o fato do racismo ser estrutural e institucional. Né? Estrutural porque ele está numa dimensão maior que sustenta a nossa sociedade. E institucional porque ele está dentro das instituições. Seja essa instituição uma empresa, uma escola ou mesmo uma família, porque família também é um tipo de instituição. Né? E por conta disso, o racismo ele se manifesta de uma forma muito sutil, em alguns casos, e outras descaradas, né? Porque algumas pessoas pensam que um ato racista está simplesmente em chamar uma pessoa de macaco, outros nomes pejorativos, mas não. Quando a gente olha, né, a gente está falando aqui em uma escola, quando a gente fala dessa estrutura institucional, a gente pode perceber, né, quais são os autores que a gente costuma usar no nosso dia a dia como referência para poder estar ensinando
as nossas crianças e os nossos jovens? Quem são essas pessoas que a gente tem como base literária para estar usando de referência, né? Os professores. Quais são esses professores e professores que estão aplicando e reproduzindo métodos de ensino, né? E os funcionários? Quais são as cores desses funcionários? Quem é que está fazendo a limpeza e a manutenção, né, dessa instituição escolar? Não, aí já fica bem nítido, né, quando a gente para refletir sobre isso, né, e mais tarde a gente pode estar conversando, né, pontualmente sobre, né, quantos professores negros e negras tem dentro da instituição, o corpo docente, né, o corpo da diretoria, né, quem são essas pessoas que estão nessa parte mais de locais de decisão, e se a gente ampliar isso, né, no sistema judiciário, né, legislativo, quem são as figuras que estão ali nos locais de poder? Né? Quem que está gerindo as leis, fomentando debates, decisões que impactam diretamente a vida de toda uma população? Então, o racismo ele está aí, dentro desses mecanismos onde a gente não encontra muitas vezes nem homens pretos e, mais difícil ainda, mulheres pretas, né? A gente está agora entrando num período, né, de eleição, dia 15 é um dia importante, e é bom a gente estar refletindo também sobre os candidatos que podem estar representando de fato a nossa sociedade e produzindo ações que vão encontro, né, à saúde, educação, a modos também de lazer, né, de uma forma geral, porque o lazer também faz parte da nossa saúde, né? E é muito difícil, às vezes, a gente encontrar, né, espaços que, de fato, possam estar sendo diversos. E isso, se a gente até costuma falar sobre o teste do pescoço, né? Se a gente vai em determinado lugar, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a gente tem a Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, e a gente sabe muito bem quem são as pessoas que estão ocupando determinados locais, né? Se a gente fala da Zona Sul, vocês devem conhecer, né, por conta de cartão postal, né, Copacabana, Leblon, as praias, né? Isso é vendido com uma forma muito mais diversa e ampla, como um modo de chamar pessoas para vir para cá. E nos noticiários, né, a gente vê que o que muitas vezes aparecem são pessoas pretas cometendo delitos e são moradores de favela. Né? E como se deu esse processo de morar na favela, se não na falsa abolição, quando a população negra e indígena foi largada e abandonada, né, à própria sorte, e não tinha como ter recurso de subsistência, emprego e moradia digna, né? Isso tudo está permeando essa estrutura e essa instituição em relação aos impactos do racismo, né? E acho que pensando também na questão do afeto, né, das relações, como o racismo afeta as relações, eu queria deixar uma pergunta para vocês, né? Se vocês já viram alguma situação de racismo dentro da escola, ou então se vocês já sofreram alguma situação de racismo dentro da escola, se vocês conseguiram identificar que aquilo foi uma situação racista, como que isso se deu ou se dá no dia a dia de vocês, dentro da família também, não só na escola, mas entre os amigos, como que funciona isso? Se vocês conseguem relacionar isso, né, com o racismo, ou o que vocês percebem? E vendo o que a gente está falando, vão pensando aí se alguma coisa mexe com vocês e faz lembrar de alguma situação. E aí eu falei sobre os noticiários também, né, do que aparece nas mídias, de como nós somos retratados, né, nesses canais de comunicação. E Gabriel fala da questão da afetividade, né? É um caso que tomou uma repercussão muito grande, né, no início dessa pandemia, foi do caso Miguel, onde sua mãe, né, empregada doméstica, foi prestar seus serviços no meio de uma pandemia, uma família rica. E ela não tinha com quem deixar seu filho,
e a moça com quem ela estava trabalhando simplesmente não pôde prestar atenção, dar né, um afeto básico, né, de olhar uma criança enquanto a mãe dele estava passeando com o cachorro dela, e Miguel, né, foi deixado dentro de um elevador e em seguida ele veio a falecer. E o que acontece com essas crianças? Como essas crianças negras são vistas socialmente também, senão elas, né, elas perdem o direito à inocência, elas são tratadas como mini-adultos, né, não se tem um olhar de pureza por essas crianças, né, até a forma como a gente vê os brinquedos ou outras referências para essas crianças também é difícil da gente encontrar, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Um outro caso, até que a gente separou aqui, a mãe, né, de uma criança negra, né, não é vista como tal, e aí ela é apontada, né, nem parece sua filha, né, ela é clarinha, né, e o outro também que foi parar em um caso, né, de polícia, em que uma criança, por ter o seu cabelo crespo, as professoras não lavavam o cabelo dela e isso deixava ela muito triste, né, e essa tristeza que a gente fala não é algo menor, isso causa impactos muito sérios, né, no futuro da criança, se ela, né, não tiver nenhum suporte ou um cuidado em relação a isso. Não à toa, o cabelo acho que é uma das grandes questões, não só para mulheres, mas principalmente para mulheres pretas e até meninos negros, né, que muitas vezes também não conhecem seu fio, porque desde pequeno já é obrigado a raspar seus cabelos. Né? E esse caso veio parar na polícia porque os pais fizeram questão de denunciar essa atitude que a creche teve para com essa menina. Sim, né? A questão do cabelo é sempre muito delicada, porque, como eu disse, o meu capítulo no livro foi sobre racismo em infância das meninas negras. Desculpa. E a maioria relata, né, essa questão de sofrer o racismo desde criança por conta do seu cabelo. Então, na creche, das professoras não quererem pentear seu cabelo ou arrumar seu cabelo, e depois elas ter que ir com aquela trança super apertada, porque falavam que ela tinha piolho e ela sofria com isso. Então, questões assim muito pesadas e muito de muito sofrimento e que trouxe sofrimento naquela época e que trazem sofrimento até hoje, porque essas marcas ficam registradas, né, nessa criança e levam para a vida adulta. Então é sempre algo muito delicado de tratar, é sempre algo muito violento e que realmente leva para casos de polícia, leva para outras instâncias, porque antes, né, era passado despercebido. Hoje, já com mais conhecimento, a gente consegue fazer com que isso não passe despercebido e que ações sejam tomadas para que não fique impune, né, essas questões de racismo, mas o tanto que fica impune, o tanto que acontece que ninguém nem identifica como algo racista, então isso ainda é muito, precisa muito ser debatido e tratado nas escolas. Então, assim, é algo super importante a gente estar falando sobre isso hoje e continuar falando sobre isso, e que a escola, né, está de parabéns por abrir para fazer esse tipo de debate. E aí, aqui no chat, estão falando assim, o José falou, sim, já vi uma situação e identifiquei como racismo, né, da pergunta que eu fiz. E a Daiane fala também que as filhas dela já sofreram racismo por parte de uma colega em relação ao pai delas, porque o esposo da Daiane é negro. E é importante também, né? A gente sempre fala, né? O primeiro espaço de socialização da criança é a família, depois a escola, depois são os espaços mais públicos, no sentido de, né, a comunidade no seu bairro, ou na igreja, ou em outras religiões também, né? A gente precisa considerar também, né, nesses espaços de socialização, né, outros tipos de religião, não apenas as que vêm de uma vertente cristã, né, mas as de religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé também são espaços de socialização. Então,
a união desses contextos em discutir e levantar e explorar melhor, né, essa temática também é muito importante, porque, como a gente falou no início, né, o racismo ele também é institucional, então ele está dentro desses espaços, né? E aí a gente traz aqui algumas práticas antirracistas que podem ser aplicadas no contexto da escola também, mas dentro de casa isso tem sido também muito relevante, né? Com esse filme, né, de Panteras Negras, acho que foi uma das maiores representatividades que a população preta pôde ter, né, mais recente, assim, a gente vê que a luta do movimento negro não começa de agora, né, acho que a gente luta desde o período colonial, e isso só vem crescendo, se fortificando, né, ainda assim, às vezes a gente escuta que é um assunto, né, é mimimi, né, que não tem porquê, que, né, agora em novembro é o mês da consciência humana, porque todos somos humanos, só que não, porque a gente sabe que os corpos pretos são olhados como corpos animalescos, sem humanidade, e não na visão pura e simples de um machismo. Isso vem embasado cientificamente, né, essa teoria das raças, onde foi criada essa raça dita superior, né, branca, caucasiana, e a negra como raça inferior, né, a negra, indígena, qualquer outra que não fosse branca. Então, a gente tem fundamentos científicos que queriam, de fato, implementar esse tipo de falácia, né, em todos os contextos, seja médico, seja, né, de cuidados básicos, se a gente for falar de questões estéticas mesmo, né, ainda hoje é difícil a gente encontrar profissionais desse ramo especialistas em peles, em cuidados com a pele preta, né, as tecnologias são desenvolvidas e aprimoradas para, na maioria das peles, né, brancas e claras, então ainda tem isso também. E aí a importância da gente estar trazendo, né, referências positivadas na mídia, principalmente porque vai atingir esse público infantil, né, e desde pequeno fortificar e positivar essa autoestima, né, que é tão difícil, porque geralmente o que a gente vê aí, né, são referências brancas, né, na minha época o que a gente tinha na televisão era Xuxa, Angélica, né? Barbies, louras, e hoje em dia a gente já vê outros tipos de brinquedo em relação a isso, né? Trazendo essa visão da população negra de uma maneira bonita, da maneira que somos e não estereotipada. Exatamente. E aí, para a gente falar, né, de apresentar a cultura das pessoas negras de maneira positiva, esse filme, não sei se vocês assistiram, mas foi um filme assim de extrema representatividade. Eu lembro que quando lançou, as crianças negras iam vestidas de pantera negra, iam fantasiadas, faziam, né, esse gesto que está sendo feito pela mulher aí na frente, que é o gesto do filme, falando de Wakanda, e ficaram super felizes porque foi a primeira vez que se viram representadas pela mídia, né, no cinema, em um filme de herói. Então, um herói protagonista, como foi diferente, como foi simbólico ver aquilo. E não só para as crianças, mas para os pais também, porque os pais, né, desde a época, sei lá, desde quantos anos que não existe um herói negro, e não existe, assim, um protagonista na mídia que seja negro, e que não seja só nos Estados Unidos, mas que venha para cá, né? Então foi algo assim muito positivo e que continua e continuará sendo positivo para as próximas gerações. E um filme protagonizado, né, quase 100% por pessoas negras. Então deixa aí uma coisa muito simbólica de representatividade para a gente, para o futuro. E aí a gente fala também de utilizar livros infantis com personagens negros e negras. Então tem esse livro do Emicida, que é o Amoras,
tem livros de uma coleção que são de personalidades negras, e livros ilustrativos. Então, eu pergunto para vocês também, se vocês já viram, já leram, né, algum livro infantil ou algum livro não infantil também, mas que seja de autores negros ou que sejam com personagens negros. Como que se dá isso na vida de vocês? Se vocês já viram isso na escola, como que passa, né? Como que vocês são apresentados ou se já foram apresentados? Como que isso se dá? Ó, o pessoal está falando aqui que já leu. Sim, já Oi, li. Pode falar. sim, respondendo à sua pergunta anterior, durante a minha vida eu já presenciei situações de racismo, mas até um tempo atrás, tipo, até os meus 10 anos eu não sabia do que se tratava, de várias coisas que aconteciam no meu dia a dia, mas eu não percebia. Então era tipo, desde assistir um desenho que não tinham personagens negros, ou um seriado, até piadas, ou então situações mais fortes de racismo, né? Uhum, Então, exatamente. tipo, eu acho que o que mais representou isso na minha infância foi o seriado, que é Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que, tipo, Uhum, eu me lembro que durante boa parte da minha infância foi a única coisa que eu assisti, que tinham pessoas negras ali no elenco, né? E, tipo, sim. é muito isso. E, assim, eu gosto muito de ler, desde quando eu era pequena. E eu não lembro se eu já li algum livro com autor ou personagem negro. Mas eu acho que não, porque eu acho que dão mais prioridade para os autores brancos, principalmente antes. Agora não, porque existem muitos autores negros que são muito bons, né? Tipo, porque isso não influencia em nada a cor da pessoa, né? Aí, enfim, eu tô me embolando porque eu tô nervosa, gente. Obrigada, Normal. Lari. Quantos anos você tem, Lari? 14. Então, que bacana, né? A sua fala. Obrigado por compartilhar. E é isso mesmo, né? A gente não percebe por muito tempo e depois passa um tempo, a gente vai adquirindo consciência, a gente vai adquirindo conhecimento e a gente passa a perceber aquilo que era imperceptível até então. E realmente você falou uma das séries que acho que uma das únicas também que eu vi era o Todo Mundo Odeia o Chris e o Maluco no Pedaço. Lembrei dessa também. E tem a outra que é da família, que eu esqueci agora o nome, Uhum. que tem a Eu, a patroa família e as lá. crianças. Isso, eu Isso. a patroa e as crianças, essa mesmo. Dá Eu pra acho que contar é nos essa dedos. também. Eu assisti São essas todos. séries. Dá pra Top. contar nos Exato. dedos. Uma coisa muito legal Passava que eu todos no tenho SBT. aqui, que é tipo, que tem na minha família, no caso, é que a minha avó, por parte do meu pai, né? Ela já morreu, mas antes disso, ela presenteou cada um dos netos dela, pelo menos os que nasceram enquanto ela estava viva, com uma boneca que era uma boneca negra. E, tipo, eu sou muito apegada a isso, e a minha irmã também. Ela deu um casal para cada neto. E aí ela morreu quando eu nasci, meu pai resolveu me dar também. E eu achei isso, tipo, é uma coisa simples, mas eu achei isso um gesto, tipo, muito bonito. Eu não sei explicar porquê, mas, tipo, foi uma Sim, das coisas que representou isso na minha infância sim, também, e foi muito importante. sim, que lindo, né? Um gesto bonito e um gesto simbólico para você. Por isso que tem tanta importância. E aí a gente Sim. pensa, né? Tem várias, a gente pensou agora, você lembrou a gente dessas séries, mas que não são atuais, são séries antigas, né? Assim, se a gente pensar, não são da nossa geração, né? Como a gente fala. Se perpetuaram para a nossa geração, como a gente está falando que o filme do Pantera Negra vai se perpetuar para as próximas gerações. E que a gente vai ter essa questão da representatividade positiva nessa questão. Então, é importante a gente pensar, né, de como isso faz com que a nossa mente seja estruturada, porque a gente lembra e fica marcado que a gente passou por aquilo, que a gente viveu aquilo, que a gente assistiu aquilo. Isso. Lari, É você é verdade. negra? Eu sou parda.
A gente pode até dar uma explicaçãozinha básica em relação a isso eu sei também, que sim. sabe? Tipo, assim, no meu cartório lá, eu acho que é cartório o nome, tá como parda, mas eu não sei direito. Meus descendentes são negros, a maioria, e tem uma mistura aí na família. Então, o que acontece? Por conta até da luta do movimento negro, a gente tem o negro como a junção de pretos e pardos. Por isso que a gente também consegue ser maioria hoje, né, pelo IBGE. E, assim, né, acho que são cinco categorias, se eu não me engano, né? É o preto, o pardo, o indígena, o branco e o amarelo. E por Isso. conta, né, dessa quantificação e para poder servir de dados estatísticos também, para a gente poder produzir políticas públicas, né, seja na área da saúde, na educação, enfim, de trato e cuidado também da população, eles uniram, né, o preto e o pardo para ficar na categoria do negro. Então, se você se sentir à vontade, né, e até por uma questão de posicionamento político também, você pode se autodeclarar uma mulher negra, já que você se considera uma mulher parda, tá bem? Ok, obrigada. Eu não sabia. E outra coisa que você trouxe, Lari, que é importante dizer, é que, né, a gente está tendo evidência de tantos autoras e autores negros também por conta da mobilização coletiva dos movimentos negros, né? E o movimento negro somos nós, né? Porque diversos autoras e autores, até quando a gente fala da nossa área da psicologia, foram extremamente importantes para a construção de algumas linhas teóricas que a gente tem, né, dentro da psicologia, como a psicanálise, por exemplo. Né, a psicanálise a gente lembra muito de Freud, né? Sendo que aqui no Brasil, uma mulher chamada Virginia Bicudo, ela foi pioneira em trazer a psicanálise para cá. E ela simplesmente foi apagada, né? É muito difícil encontrar artigos, livros e referências dela. E o nome disso é epistemicídio, né? Quando a gente tem essas referências que são tão fortes e potentes, que podem estar ajudando a gente nessa caminhada de construção de conhecimento, de saber isso é apagado, é proposital, né? É proposital que a gente, de fato, não tenha esse conhecimento, que a gente não tenha acesso a esse conhecimento, porque o que tem que imperar aqui, segundo eles, é ainda esse saber, né, eurocêntrico, branco, que se coloca como superior. E aí você falou das bonecas, né? A gente também trouxe algumas né, bonecas que estão sendo muito contempladas hoje em dia, né? Tanto as Barbies negras, né, com diversas tonalidades de pele, porque somos múltiplos e plurais, quanto também essas bonecas de pano que são feitas à mão, e tem vários sites hoje em dia que fazem por encomenda também. Achar Barbie negra é muito difícil, né? Até para fazer encomenda, assim, não é tão acessível assim, mas a gente consegue encontrar pelo menos essas de pano, né, com uma facilidade maior. Sim, que antes já não era fácil, né? Agora está um pouco mais acessível, pelo menos. Sim. E aí a gente trouxe também a utilização de lápis de cor, que contemplem os diversos tons de pele, porque eu não sei se vocês também têm essa cultura aí da gente falar o lápis de cor ser só aquele tom bege, sabe? Aquele tom claro que não parece com pele, mas que todo mundo fala que é cor de pele. E aí a Já ia gente tem pedir que para vocês pensar. falarem sobre isso. Sim, Acho que é Acontece também uma das aqui. grandes questões do professor em sala, né? É o lápis, bendito do lápis cor de pele, que eu não sei de onde foi que surgiu, mas que é difícil de a gente tirar da cabeça dos meninos, viu? Já ia perguntar isso. exatamente. Essa questão do lápis de cor é algo muito perpetuado e que fica, né? Já é algo que vem de muito tempo. Então, quando eu estudei, quando minha mãe estudou, agora meu primo estudando, sempre é essa questão do lápis cor de pele. E hoje a gente tem essas lojas, né, que produzem esses lápis com várias tonalidades de pele, como vocês podem ver aí, para que a gente seja contemplado na multiplicidade, né, no pluralismo, como a Thaís falou. E aí a gente pode pensar que o lápis cor de pele não é aquele. Pode ser aquele, mas é vários outros lápis de várias outras cores. Então, quando a pessoa precisar pintar ela mesma, né, um boneco que ela desenhou, ela vai poder utilizar
aquelas outras cores, a cor que ela se achar mais parecida ou que ela achar que tem mais a ver com ela. E aí a gente pensa também que na escola, geralmente a gente não tem esse lápis, né, mais múltiplo, porque ainda é um lápis não tão acessível. A gente sabe da verba da escola, né, escola pública, que ainda é um pouco limitada. Então a gente está tentando construir isso, para que cada vez mais as escolas possam ter esses lápis e ter essa diversidade para que possa contemplar todos os tipos de alunos. Então, é uma luta também que a gente vem tentando fazer para que mais essa barreira seja quebrada, porque são coisas, às vezes, simples, mas que se a gente parar para pensar, tem uma dimensão muito maior. Eu lembrei agora, Gabriel, não sei se você quer dar o exemplo do seu irmão, quando ele fala da cor da sua pele. Uhum. Sim, né? Eu tenho um irmão por parte de pai. O meu pai é negro, mas é casado com uma mulher branca, né? Que não é minha mãe. E aí, meu irmão, por parte de pai, é branco. E aí, uma vez eu cheguei na casa do meu pai e ele disse assim: Nossa, irmão, você é marrom, igual meu pai. E aí eu comecei a rir, né? Por ele ter me chamado de marrom. E era a cor que ele me identificava, porque era a cor que ele conhecia, né, dos lápis que ele pintava, era a cor que mais se parecia comigo e com o meu pai. Então ele falava isso porque era aquilo que ele identificava por não ter, né, outros lápis e não saber outras cores. Então a gente vê aí como que isso afeta desde a infância, né, e a gente cresce sem questionar isso, pensando e depois passa para os nossos filhos, sendo que isso vai se perpetuando, né? Aí a gente pensa nas crianças do futuro também, já que a gente está falando aqui de futuro de próximas gerações, que a gente tente fazer com que elas não tenham mais esse pensamento que o lápis de cor é só aquele lápis de tom bege. Então a gente precisa começar a construir agora, ter essa consciência, né, agora com os professores e vocês, alunos, já terem essa consciência para que quando forem evoluindo, quando forem crescendo, forem passando isso para frente, que não é só uma coisa, não é só uma cor, são coisas plurais, que a gente tem que pensar na diversidade como algo amplo e não como algo limitado. Exatamente. Tem bastante comentário aqui no chat, Thaís. Se quiser ler, pode ler, depois a gente continua aqui. Deixa eu ler rapidinho, porque estão falando aqui do que a gente está falando. Peraí. Ó, tem muita coisa que o pessoal tá bem participativo, deixa eu ver. Gosta sim. Ó, o Israel comenta, eu já vi uma situação de racismo. Meu amigo na creche sofreu racismo dos colegas e ao falar para os diretores da creche, eles nem prestaram atenção à fala dele. Tá vendo? A gente sempre é silenciado, né, como a gente fala. Aí tem uma pergunta aqui do Vitor. São somente os negros que sofrem racismo? Acho que a gente pode deixar já para o final, né? Para a gente responder com calma. Quem Aí pergunta, falando, eu amo. tá aqui. São somente os negros que sofrem racismo. Não, quem perguntou, qual o nome? Victor Moisés. Tá. Aí o pessoal falando que ama o filme do Pantera Negra. E o Israel pergunta: existe um instituto para combater e atender a casos de racismo no Brasil? Uma instituição, né? Tem organizações, né? Dependendo do segmento, em São Paulo a gente tem o Ama Psique, que ajuda, né, a produzir táticas de enfrentamento e combate, né, ao racismo. A gente tem organizações nas universidades, né, coletivos que estão sendo construídos e outros que já têm uma longa trajetória também. E acho que é até importante, né, a gente até abordar isso. Dentro desses espaços, né, de educação, por conta dessa falta de representatividade, seja no corpo docente, na parte da diretoria ou do material que é lecionado, esses movimentos dentro desses espaços educacionais crescem justamente para poder ser um espaço de produção de acolhimento, porque essas temáticas
né, a forma e o conteúdo de ensino também pode ser algo muito violento. A população negra é a que é menos tem acesso à educação e é a mais analfabeta. Né? Isso tem um porquê, né? Isso tem motivos. A questão da evasão escolar também é muito grande, né, em relação à população negra. E aí envolve não só a questão da raça, mas classe também, e gênero, porque muitos jovens às vezes têm que deixar de estudar para poder trabalhar e ajudar as famílias dentro de casa. Né? Então, ter toda uma articulação, por isso que a gente falou no comecinho. Né, essa união entre família, escola e comunidade é muito importante para estar combatendo esse tipo de violência também, porque a evasão escolar também muitas vezes é fruto desse contexto onde essa criança está vivendo. Sim, e só na questão da denúncia tem as delegacias de crimes raciais, né? Que ainda são poucas, pelo menos aqui em São Paulo a gente tem só uma no centro da cidade, mas já estão, né, se expandindo por aí, pelo Brasil. Sim. E aí o pessoal comenta mais sobre o filme, é um dos filmes favoritos. Tem o que fala, o vilão do filme do Pantera Negra é muito bom, gostou do vilão, realmente. Já leram livros de personagens negros? A Rafaela comenta, esse filme é simplesmente perfeito, principalmente por ter um super-herói na Marvel que é negro. Eu amo a Marvel. Aqui, eu já li um livro feito por pessoas negras. Vamos lá. Bastante gente falando que já leu. Eu li Heroínas Negras, a Ana fala. Eu li Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Muito bom esse livro. Aí, uma indicação, pessoal. Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Aqui o pessoal falando do Todo Mundo Odeia o Cris, Um Maluco no Pedaço, que assiste todo dia. Todos são maravilhosos. Aí falando do gesto da avó da Larissa. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Amanda fala, Tia Dani também já passou 2 curta-metragens sobre o racismo negro. Uma delas também foi sobre o lápis cor de pele. A Valentina fala, exatamente, alguns tempos atrás não tínhamos Barbies negras. Hoje em dia temos várias cores de pele. Lápis cor de pele são várias cores, não é só a mais branca. Olha, o pessoal está com bastante consciência, né? Exatamente, a Valentina fala. Hoje em dia temos vários tons de lápis de cor, assim esperamos que nos próximos anos o racismo acabe. É o que todos esperamos, né? A Adriele fala, muitas pessoas não gostam de Barbies negras. Eu gosto bastante. Tá aí uma coisa, né, pra gente pensar. O Neif fala, eu acho que muitas pessoas quando fazem desenhos usam cor de pele e raramente com outro tom de lápis de cor. Aí, tá vendo? Porque o lápis em si já é denominado cor de pele, né? Lápis cor de pele, e não outra cor. Pele de quem? Exato. Todas identificam que tem só um tom de pele. O que mais? Aqui uma pergunta da Isis. E quando uma criança, ela rejeita a cor preta, mas ela nunca presenciou atos racistas? Então, A essa questão de Deisiane não... fala. A Deisiane fala, verdade, atualmente as pessoas falam cor de pele e geralmente essa cor de pele é a cor de pêssego. Boa. E nós temos que saber que cor de pele tem diversas e nós temos que respeitar. Não tem só um tom de pele, tem vários. João Gabriel, 6º ano aqui. Ah, então é o João Gabriel. Uma vez, a Letícia comenta, uma vez me pediram a cor de pele. Dei a cor que ela pediu com um marrom e um preto. Aí. Nossa, arrasou. Tem uma pergunta aqui do Trur. Qual a forma mais rápida de acabar com o racismo, na sua opinião? Ah, é o Caio, do 7º ano. Qual a forma mais rápida de acabar com o racismo? Rápida? Né? A Valentina. As pessoas acham que existe racismo reverso, mas não existe.
Hoje em dia temos pessoas que pensam que existe, porém isso é uma coisa da cabeça das pessoas. Valentina do 6º ano. O Pedro, há 3 anos atrás eu me lembro que passava na televisão umas bonecas negras, que cada boneca tinha um cheiro de fruta. Uhum. Ah, eu também lembro. A Duda, uma coisa que eu vi também relacionada a isso foi em relação à base de maquiagem que influenciadoras falaram sobre, que não acham a base do seu tom de pele. O que vocês acham sobre isso? Uhum. Deixa eu ver se tem mais. Aqui a Daiane fala que em nossa realidade não existe um órgão específico para combater tais crimes de racismo. Tá vendo? Ainda muito limitado, né, essa questão. A gente tem lei, mas infelizmente ela também não é executada como deveria. Aqui, ó, como já dissemos, é difícil de achar brinquedos e bonecas negras. E aqui, deixa eu ver, tá acabando. A Sandy, do 7º ano, pergunta: como o racismo se manifesta na sociedade brasileira? De todas as formas, né? E a Luísa fala: costumo ver bastante também, mas realmente não se compara com a quantidade de bonecas brancas. Olha, muita coisa, né, que foi falada aí. Uhum. Eu anotei algumas perguntas aqui para tentar responder no final. Tá, então vamos só para a gente terminar, né? A gente queria deixar algumas indicações aí para as professoras, para vocês indicarem para os pais, porque são livros um pouco mais complexos, mas são livros de leituras acessíveis, né? Não para, acho que para pessoas um pouco mais velhas, mas que são o da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que é um livro curto e ele traz muitas questões, né, de como a gente pode ser antirracista e ter atitudes antirracistas no dia a dia. Então, é um livro muito bacana da gente pegar, para a gente aprender, né, com ela e ver que em pequenas ações a gente pode ir mudando essa realidade, tanto dentro de casa, como na sociedade, na escola, enfim. E aí trazemos também o livro Racismo Estrutural, do Silva Almeida, que é um livro que está sendo bem discutido, bem falado, inclusive é dele que a gente pegou a definição de racismo lá do começo. Então, é um livro que vem sendo bem visto, né, pelas pessoas negras e as pessoas que estudam sobre o tema de racismo. E o último livro, Famílias Interraciais, da Lia Weiner, que vai discutir a questão de famílias, né, entre negros e brancos, entre negros e indígenas, brancos e indígenas, e questões de famílias interraciais em gerais, né, de como se dá essa relação entre essas famílias na sociedade, né? Afeto, né? Isso, a distribuição do afeto entre elas, e na escola, né, também, como se dá isso na escola, nas instituições. E a gente quer deixar essas 3 indicações para vocês. A gente vai passar no final esses vídeos para a gente estar discutindo. Inclusive, eu acredito que ele responda a pergunta da Isis, né? Como uma criança negra que pode não gostar da própria pele se ela não presenciou nenhuma ação racista. Será que ela não presenciou? Ou isso, como a gente comentou, acontece de forma tão sutil que parece que a criança não está percebendo, né? E aqui, ó, a gente trouxe uma fala. Não sei se eu consigo passar aqui no telefone. Até como o Silvio fala, né, uma questão tanto consciente quanto inconsciente, que já vem arraigada, né, perpetuada na nossa sociedade, a gente acaba introjetando aquilo. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo. Thaís foi tentar apresentar e ela saiu da reunião. Eu acho que se ela acho que ela colocar saiu. o link, fica melhor para eles verem. Se ela colocar o link aí no chat, é mais fácil para poder acessar o vídeo. Deixa ela voltar. Aí eu peço para ela colocar o link, a gente vê rapidinho, acho que é 2 minutos. Deixa eu ler os comentários por enquanto aqui. Meu telefone travou. Ah, tá, voltou. Então, a professora falou para você mandar o link, que aí eles vêm e a gente volta. Tá, Ou será tá que ótimo. passa? Será que dá para passar aí?
No link Acho que do vai vídeo travar. fica melhor, acho que fica mais leve, ele trava quando coloca Isso. diretamente, Ah, né? verdade, tem muita gente na sala, né? Mas aí, no caso, Isso. você vai passar daí para eles Coloca assistirem aí também? no chat o link, que daí eles acessam Ah, rapidinho, tá. aí dá o tempo. Calma aí, então. Você tá com a frase da Suzane Jardim? Não, mas eu posso abrir aqui, deixa eu ver. Ah, consegui o link. Você vai conseguir projetar o slide ainda? Ele travou aqui. Como a gente Ah, só vai deixa eu falar da ver se eu frase, consigo. mas eu Tá, acho deixa eu que ver dá se eu para botar consigo aqui. abrir. Tô botando aqui para vocês no chat, tá? Acho que eu consegui projetar. Viram aí no link? Isso, só tá agradecendo. Pronto, a gente já consegue acessar agora. Ah, Thaís, eu ia projetar aqui, você conseguiu? Aham. Ah, então tá. Olha, já tem vários comentários aqui de novo. É quanto tempo de vídeo? Acho que é curtinho, 5 minutos, algo assim. Não é muito grande, não. Você já mandou? Mandei. 2 minutos e São 2 44. minutos e 44 segundos. Ah, mais rápido ainda. Isso. Então, 2h55 a gente volta para comentar? 56, né? Para ficar melhor. Isso. Pode ser? Pode ser. Então tá, tô aguardando aqui, não vou deslogar, não. Ok. Oi, Oi. Acabei o vídeo.
Também terminei. Só mais um minutinho. Eu já acabei. O link do vídeo tá no chat? Sim, tá no chat. Acabei Mas também. não tá abrindo não, eu fico no Chrome e não abre. Aí mandaram de novo. Já acabei. É para entrar Acho- nesse link que tá mandando no chat? Isso, Lívia. Para vocês assistirem o vídeo que a gente ia projetar aqui para vocês. Tá. Por sinal, um vídeo bem forte, né? Assistir o vídeo, assim, chega a dar Quase um nó, chorei. assim, dentro da gente. Eu quase Eu chorei. Muito Nossa, triste o vídeo. muito forte. Se a intenção era tocar a gente de alguma forma, mexer com a gente, mexeu muito. Né? Dá para Conseguiu ver o tocar. reflexo que a sociedade causa nas pessoas. Sim, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer também. Sobre o vídeo, sobre o que a gente conversou aqui. É um pouco doloroso a gente falar sobre algumas coisas, porque, assim, eu tenho duas filhas. Minhas filhas, assim, como disse Larissa, minhas filhas são pardas, né? Meu esposo é negro. E aí, elas, invariavelmente, em alguns momentos, a gente sente as pessoas tratarem de forma diferenciada, né? Tratarem, assim, com aquela pontinha assim, como é que eu posso dizer para vocês? É como se aquela criança não fosse tão bonita como as outras, às vezes não relacionada a elas, é relacionada ao pai, né? Como se a cor da pessoa fosse, como é que eu posso dizer para vocês, para não parecer muito grosseiro, assim, como se a cor fosse realmente identificar a natureza do caráter da pessoa, né? Sim. Para dizer assim palavras mais bonitinhas, né? Procurei as palavras aqui, mas dessa forma. E com criança é mais doloroso, né? Não sei se vocês têm filhos, mas quando a gente sente que nossos filhos estão passando por isso, nossa, é doloroso demais. Assistir esse vídeo aí, eu já imagino as minhas duas pequenas, né? Passando por essa situação. Em um determinado momento na escola, uma coleguinha falou com uma delas que o pai dela não era bonito, porque a cor era marrom, e aí outra falou que não, era chocolate, e ela não aceitou aquilo ali, né, ela não gostou, e ela chegou em casa, assim, bem chateada mesmo, ficou, assim, contrariada com a colega por conta dessa colocação, e às vezes é uma forma que as pessoas expõem a opinião, só que é uma coisa tão impregnada no pensamento das pessoas, que elas expõem de uma maneira bem naturalizada, como se aquilo ali não fosse ofender ninguém, né. Em alguns momentos também, elas já se perguntaram a respeito de princesas que têm um cabelo cacheado, né, que tem um cabelo crespo, que tem a pele da cor delas. Então, assim, volta e meia a gente sente que tem algumas perguntinhas que estão relacionadas com o universo que envolve, né, o cotidiano delas e que elas não conseguem ver muitas representações relacionadas à cor de pele, né, delas e das pessoas com as quais elas convivem, e também por perceber, assim, de forma muitas vezes sutil, essas pequenas coisas que vão ferindo, né, a criança, e de uma forma, na criança, muito mais forte do que nos adultos. E talvez o pai já esteja mais preparado, né, já é um adulto, já vivenciou muito isso, para elas é bem mais doloroso falar sobre isso, sentir isso, e sentem muito mais forte do que os próprios adultos. As crianças são bem mais sensíveis em relação a isso aí. E algumas vezes eu pego elas assim, reproduzindo algumas coisas, de forma instintiva, elas vão reproduzindo algumas coisas, e aí eu paro para conversar um pouco a respeito disso, fazer refletir, né, porque eu acho que é importante a gente fazer isso enquanto pais,
mas é algo assim muito impregnado. E talvez só que tenha vivenciado de alguma forma, direta ou indiretamente, é que sabe como que isso acontece de forma naturalizada no nosso dia a dia. Como que o racismo existe assim em tudo que a gente pode observar, a mídia o tempo todo. Por mais que a gente diga, evoluiu muita coisa, né? As pessoas têm mais preocupação hoje, até questão de justiça, mas na verdade a gente percebe que existe mais interesse em propagar um produto, né, levando ali em consideração que às vezes coloca que não está sendo racista, ou que tem ali uma luta, digamos assim, antirracista, mas por trás daquilo eles querem vender alguma coisa, e não necessariamente fazer com que esse tipo de coisa deixe de acontecer. Eu percebo muito mais publicidade para vender do que necessariamente para poder acabar com esse estigma todo que existe na sociedade. É o meu pensamento, né? Eu acho que eu falei o tempo demais, mas o pessoal acho que já assistiu também. Daiane, foi ótima essas colocações. Pode falar, Gabriel. Não, pode ir. Não, e você ser uma mulher, né, consciente disso, ainda mais tendo filhas negras, sem dúvidas faz total diferença. O livro da Lia, que a gente sugeriu, né, em relação a famílias interraciais, acho que seria até de grande valia você estar lendo também. Você vai, com certeza, se identificar com muitas histórias que contém nesse livro, né, porque é uma pesquisa que ela faz. E o papel dos pais nesse processo é muito importante, né? Porque algumas pessoas até vi alguns comentários no chat dizendo, né, até o próprio preto não gosta da cor dele. Mas não é isso. Por que de não gostar? O que é falado? Né? O que é mostrado? Como é dirigido, né, alguns termos e colocações em relação aos seus traços, né? Muitas linguagens pejorativas que não valorizam de fato as características negras, e a gente vê isso em contrapartida até, né, um exemplo bem clássico que é colocado, né, principalmente em relação às mulheres, dos lábios grossos. Né? Tem vários apelidos aí quando mulheres negras têm seus lábios grossos, mas hoje a gente também vê mulheres brancas aplicando botox, fazendo vários procedimentos que para chegar perto desse padrão, mas nela é considerado bonito. Por quê? Qual o motivo? Né? E aí também essa luta incessante em relação, né, ao cabelo, que é uma questão que a gente falou aqui, que é muito presente, né, o cabelo crespo, cacheado, é diminuído, não é valorizado, e com essa movimentação, com a luta do movimento negro, com a nossa luta em relação a isso, a gente consegue ver um pouco mais de aceitação em algumas pessoas, né? E também é de escolha, uma pessoa negra também querer usar o cabelo dela alisado. Isso aí a gente também não pode impor. Pode ser uma escolha, desde que não seja uma imposição para se achar mais bonita, né, que o seu cabelo natural não é considerado uma estética aceitável, né, a gente tem que pensar sobre esses dois lados, porque tem umas mulheres que acham que é mais prático, sei lá, enfim, tem várias reflexões sobre isso também, mas não necessariamente uma pessoa negra também tem que ter o cabelo natural, ela pode fazer múltiplas coisas, né? E se a gente for parar, né, até no próprio continente africano, somos tão diversos que lá a gente também tem pessoas negras que têm cabelo loiro, olhos claros e sem ter nenhum tipo de miscigenação. Né? E como a gente tem um território aqui também que é muito vasto sobre isso, mas a forma como se deu o processo de colonização foi muito diferente também em outros países. A gente se compara muito com os Estados Unidos, mas a forma que a gente foi colonizado aqui e a forma como eles foram colonizados lá também foi diferente. Né? O jeito de se colocar algumas questões, né? A gente fala muito do mito da democracia racial, né? Que foi vendido como se o Brasil fosse um país, né, super amistoso, que aceitava bem as três raças, quando na verdade não foi assim que se deu. E lá nos Estados Unidos e em outros países também, a gente teve políticas e leis que de fato separavam as pessoas, tinham bairros para pretos, bairros para brancos, né? A Rosa Parks, por exemplo, foi uma das grandes revolucionárias que não aceitou, né, ter que levantar de um branco que estava designado para pessoas brancas. E ali começou, né? Ela foi presa por conta disso, né? Tinha essa segregação dentro de próprios ônibus, né? Então a gente vê assim, a desproporção também, às vezes é colocado como se a população preta aqui no Brasil também não lutasse. A gente luta, só que a gente tem uma polícia extremamente violenta, né, que silencia e de fato persegue a população preta.
O Caio perguntou se existe uma forma mais rápida de acabar com o racismo. Rápida não, né? Porque foram 300 anos de escravidão, né? 132 anos de abolição que a gente tem. Mas acho que se não for pela educação, não existe outro caminho. Nessa educação antirracista, porque a educação também é muito racista. A educação que a gente tem no nosso país hoje é muito racista. Desde a formação em relação a quem está ensinando, até os materiais que a gente usa para nos educar. Então, a gente trazer isso para dentro de uma escola, para a gente trazer esses debates dentro de sala de aula, né? Além disso, para a nossa família, para os nossos colegas, para o nosso círculo de amizade, ver como a gente se porta, como a gente olha para o nosso colega, né? Como que a gente se dirige a ele, e não apenas com palavras de cunho racista, mas também gordofóbicos, né? Alguém perguntou em relação a se só os negros sofrem racismo. Não. Indígenas sofrem racismo, né? A população cigana, que pouco é mencionada, também sofre muito racismo, né? Até em relação a ela procurar a saúde, porque muitos deles não têm uma residência fixa. Então, como que ele vai conseguir entrar numa escola ou ser atendido se eles pedem o comprovante de residência? Ali já começa. Né? Como que você vai negar um atendimento, uma assistência, uma educação para aquela população porque ela não tem um comprovante de residência? Aí também estão práticas racistas, né? Como a gente falou. Não é só simplesmente no chegar e xingar a pessoa. Tá? Tem muita coisa além disso. A Valentina pergunta aqui também se a pessoa que tem vitiligo sofre racismo. Levando em consideração que acho que vitiligo dá, na maioria das vezes, em pessoas pretas, acredito que sim. A gente pode até pesquisar mais sobre. Né? A gente tem a população albina, por exemplo, que sofre racismo. Né? É um tipo de racismo também que muitas vezes é colocado em cima de pessoas albinas. E elas, por terem a pele clara, ficam, às vezes, num limbo. Né? Em relação a saber se é negra, se é branca, mas não. Elas são pessoas negras também. A população albina. Sim. Se vocês conhecem, inclusive na África, né? Na África tem pessoas albinas. Né? E seriam totalmente pretas, né? Se não nascessem com essa doença. Até porque a gente tem que considerar que é uma doença. E não é uma característica já inata da pessoa. Tem muito comentário aqui no chat. Eu não sei se seria melhor vocês abrirem o microfone, se sentirem à vontade. Né, a gente tem um tempinho ainda de discussão, porque são muitos comentários e não sei se dá para a gente ler todos. Posso falar? Sim. Pode, Rafaela. Em relação ao vídeo, ele reflete muito que a sociedade impõe nas pessoas, tipo, um padrão de que elas devem seguir. Como as crianças falaram, qual boneca é a má, e elas apontaram para a boneca negra, então eu acho que é muito o pensamento dos adultos que se impõe nas crianças, porque ali ela não pega de, tipo, quando ela nasceu, porque as crianças são puras. Então, pela convivência dela com os amigos, com os colegas, com os pais ou a família, qualquer coisa do tipo, ela vai adquirindo esse pensamento de ser racista, de, tipo, pensar que aquele é o certo, que a boneca branca é o certo e que a boneca negra é o errado. Então, é meio que um pensamento um pouco padrão demais que não deveria ser seguido assim. E como falou no começo da palestra, que, tipo, existem teorias científicas que falam sobre isso, que é a eugenia, que fala que os brancos são maiores e os negros são inferiores. Eu acho que isso não deveria ser seguido na sociedade hoje em dia, porque, como já falaram, avançou demais, mas mesmo assim estamos muito longe de chegar a acabar com o racismo. Verdade, Raika. Sim, muito pertinente seu comentário. Obrigado por compartilhar, né? Como a gente falou, o racismo ele é naturalizado, então ele vem de muito tempo e ele continua, né? Ele continua agindo, ele continua no imaginário social. E como você falou, né, as crianças, elas não nascem assim, mas elas são ensinadas, né, elas aprendem através da mídia, elas aprendem através de ações que elas observam, e elas acabam reproduzindo com os colegas, com as pessoas próximas dela. Então, é isso que acontece, né, tem toda uma dinâmica, todo um movimento que faz com que isso aconteça. Oi.
Eu queria fazer um comentário. Pode fazer. Então, não sei se aqui alguém já assistiu o filme O Ódio que Você Semeia, mas ele conta sobre uma adolescente que ela presenciou o assassinato do melhor amigo por um policial branco. E aí ela passa por vários problemas que ela vai ter que tentar fazer com que acreditem nela e que como é que eu posso dizer? Que ele foi assassinado sem culpa nenhuma. E também, justamente, a fala o ódio que você semeia. Então, o ódio que é semeado nas crianças, isso acaba meio que estragando tudo, porque é meio que um ciclo sem fim que a gente vai passando por um padrão, como falaram. Ensinando os mesmos padrões, as mesmas coisas, nada muda. Então, vira um ciclo. Então, é o que realmente tem que mudar, que é esse pensamento, é esse racismo que não tem fim, que a gente tem que, pelo menos, começar aos poucos. Claro que o racismo, como falaram, não tem como, assim, acabar muito rápido, mas, tipo, por um processo de mudança, assim, o ódio que semeamos nas crianças que faz com que esse ciclo nunca acabe. Então, é isso que temos que mudar. E é justamente o que o filme ensina. Exatamente. Obrigado pela contribuição e pela indicação. E a gente pensa, né, que a gente está fazendo esse processo aqui de mudança. A gente debater sobre isso, a gente está falando sobre isso hoje, com certeza a gente vai multiplicar. A gente vai passar isso adiante, depois vai passar isso para os filhos e para as pessoas que a gente conhece, e elas vão passar para outras, e assim a gente vai montando essa cadeia de pessoas mais conscientes, né, de pessoas que não vão reproduzir o racismo, como a gente vê que acontece hoje. Então, cada vez mais a gente vai ter essas práticas antirracistas que a gente está falando aqui, para então a gente conseguir fazer com que lá no futuro a gente tenha essa eliminação do racismo. Posso também dar uma indicação de filme? Pode. Pode, Ana. Linda você. Obrigada. Sobre a questão do cabelo. Felicidade por um Fio, onde ela alisava o cabelo dela porque a sociedade falava que ela só seria bonita se alisasse o cabelo. Então, ela decide que ela trabalhava em uma empresa onde fabricava produtos químicos para alisar o cabelo. Então, ela alisava o cabelo dela e um dia ela decidiu raspar ele. Então, com essa atitude, ela mudou também o pensamento das pessoas que trabalhavam na empresa dela. Sim, quer comentar, Thaís? A Ana me fez lembrar de 2 filmes, na verdade, Felicidade por um Filme e uma série. Madame, acho que é Jean Walker, se não me engano, que falava sobre isso também, não é? Ela cria uma pasta para passar no nos cabelos crespos, que antes só tinham cremes para cabelos lisos, né? Então ela ela foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos a ficar milionária, só ela, sem nenhuma ajuda, assim. Isso, essa é da série. Posso fazer um comentário? Pode, Luana. Luna, desculpa. Então, é que infelizmente muitas famílias negras, sabe, quando a criança chega a uma certa idade, elas têm que ser ensinadas a, por exemplo, muitos policiais abordam as pessoas simplesmente pela cor de pele delas, então elas têm que ser ensinadas, sabe, a não fugir. Exatamente, né? Isso que é uma coisa que, principalmente com os meninos negros, né? As mães, os pais já ensinam para eles desde a infância a como reagir, né? Se um policial parar, né? Os parar, e aí toda a conduta que ele tem que ter para ele não levantar as mãos, para ele não pegar nada no bolso, para que ele não corra, né? O perigo de vida, porque a gente sabe que qualquer movimento brusco a polícia ela já não vai pensar 2 vezes, né, antes de atirar. Então, por isso que os pais já, desde a infância, porque eles aprenderam isso dos pais deles e eles passam isso para os filhos, como forma de preservação da vida deles, porque a gente sabe que aqui no Brasil a população negra é a que mais morre pela violência policial.
E os jovens negros são os que mais morrem. Então, essa é uma coisa que é passada, assim, né? E a gente vê como é perverso tudo isso. Você ter que agir de uma forma diferente só porque foi parado pela polícia. Enquanto uma pessoa branca, né, não precisa fazer todo esse processo, não precisa ter todo esse medo da morte. Exatamente. Boa tarde, eu posso Tá, falar? pode falar. Eu já vi várias pessoas, né, várias crianças da internet que não compram bonecas por causa da cor, porque não acha bonita, acha mais bonita a branca do que a preta. Foi igual eu falei, eu prefiro as negras porque elas homenagem às pessoas negras, e também porque várias pessoas acham que as crianças acham que a boneca negra é feia e a branca é bonita. Para mim, é tudo igual. E um filme também que eu assisti recentemente foi Mandela, a Luta pela Liberdade. Recomendo, viu? Maravilhoso esse filme. Posso falar? Sim, muito bom. Tem Sim. uma minissérie na Globoplay. Tem a série também, que é maravilhosa. Posso Pode falar? falar, Lívia. Eu vi um Depois vídeo a no Evelyn. TikTok que tinha uma menina e ela estava sendo tipo entrevistada. Era uma negra. Assim, ela estava falando que tinha uma menina que estava na escola sentada ali e duas crianças foram falar mal do cabelo dela, da cor dela no TikTok. Eu vi. Sim, então isso acontece, né? Para a gente ver como acontece no real, que não é só uma coisa que a gente está falando aqui, não é só uma coisa da teoria, mas de como isso acontece todos os dias, né? Como a professora falou, que aconteceu com as filhas dela. Né? Quantas outras filhas, né? E os pais têm que lidar com essa situação e muitas vezes não sabem lidar com isso e como isso marca a vida dessas crianças que têm que aprender a lidar com isso desde muito cedo e crescer, né, com essas marcas criadas e deixadas pelo racismo. Pode falar, Evelyn. Tem um filme também muito bom, que é aquele, parece que o nome dele é Histórias Cruzadas, que ele, acho que foi até uma professora uma vez que indicou ele pra gente. Ele conta a história de empregadas domésticas, né, que trabalham no caso das pessoas brancas e elas sofrem muito preconceito. Até os banheiros são separados e elas se calam. Até que um dia uma pessoa branca resolve, parece que é ser jornalista e fazer uma matéria, ou é um livro, e os negros têm voz a partir desse momento aí. Que uma negra também influencia junto aí. Sim, sim, esse filme é maravilhoso, inclusive tem um livro também, né, que é baseado, esse filme é baseado no livro, e é muito bom, assim, mostra essa realidade, né, lá nos Estados Unidos, dessa questão da segregação, de como tudo isso acontecia. Então, assim, mostra como que quando a gente tem voz, né, como é importante dar a voz para que a gente fale sobre as nossas vivências, sobre o que a gente passa, sobre o que a gente pode ensinar às outras pessoas, e isso faz com que a gente lute, né, contra o racismo. Essa é uma das ações que fazem com que a gente tenha uma educação antirracista e uma luta, né, para que acabe essa perpetuação do racismo, né, que não vai ser rápida, que é como a gente sabe, porque já vem de anos essa luta, e ela ainda vai durar muitos anos, mas ela vai acabar algum dia, né, porque nada vai durar para sempre. Então a gente tem essa esperança, a gente tem esse saber que enquanto a gente está produzindo, a gente está indo atrás disso, a gente está fazendo nossa parte, está tomando consciência, a gente vai conseguir que essa luta ela seja alcançada, esse objetivo ele seja alcançado. Gente, eu estou muito feliz aqui, vocês trazendo várias referências audiovisuais que, né, tá chegando aí, né? A gente está conseguindo ter mais acesso, falaram de Mãos Talentosas, Corra,
Tem Estrelas Além do Tempo também, que fala dessa questão da segregação racial, de uma mulher negra que foi uma das pioneiras a trabalhar na NASA, né, como mulher ali. Foi um livro também, uma história baseada em fatos reais, e esse filme também é muito bom. Luísa, você pode falar, a gente está caminhando para os 10 minutinhos finais. Você fica à vontade para trazer sua contribuição. Tá bom. Eu assisti uma série, gente, ela é maravilhosa. É o Raio Negro. Ele é um super-herói negro, só que quando ele não tá agindo como super-herói, ele é o diretor de uma escola. E aí ele não só é o diretor, como ele também, ele aconselha crianças, porque retrata muito a vida de crianças, sabe, que tem a vida difícil, que sofre por conta do racismo. Aí ele aconselha, ele ajuda de todas as formas possíveis, ele faz palestras, e é muito bom, gente, eu super recomendo essa série. Tem um desenho também que passava uns anos atrás, que era Super Choque, que era um super-herói negro, que era muito bom, assistir todos os dias, passava no SBT. Era muito bom mesmo. Inclusive estão pensando em fazer um live action, né, dele. Um filme agora. Eu esqueci de falar uma coisa. Pode falar. A menina, ela fingia que não era ela que estava sendo, que foi a que estava sendo, que estava fazendo bullying, né? Assim, depois a pessoa perguntou quem era, assim, ela resolveu falar que era ela. Sim, tá vendo? Como aparece, né, as situações de racismo. E ainda tem muitas, né, contribuições no chat. A gente está bem feliz de vocês estarem participando, né, e terem participado tanto assim. Então a gente quer, né, se alguém quiser mais fazer uma última contribuição para a gente ir para as considerações finais. Eu quero falar uma coisa, acrescentar uma coisa sobre o filme Estrelas Além do Tempo. Eu gosto muito desse filme, eu assisti ele faz um tempinho. E uma coisa que acontece, que chamou muito minha atenção quando eu assisti, é que em uma parte do filme, a mulher, que eu esqueci o nome dela, ela precisa sair do local que ela está trabalhando para ir em outra sala usar o banheiro, que era um banheiro para negros. E aí o chefe, no final, isso é spoiler. Eu não vou falar. Mas, tipo, no final meio que acabam com isso. E eu achei muito interessante. E outra coisa assistam. Que eu quero recomendar também é o autor, o escritor, James Baldwin. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Eu nunca li um livro dele, mas eu vim pesquisando. Eu conheci através de um youtuber que eu acompanho, e o nome do canal dele é Bookaholic. Ele tem um Instagram também, ele fala sobre negritude e sobre literatura. E o James Baldwin, ele é um escritor negro, e tem 2 livros dele, que são são os mais famosos. Um é Se a Rua Beale, eu não sei como falasse, e o outro é O Quarto de Giovanni. E os 2 falam sobre assuntos muito importantes, que um fala sobre o racismo, porque em Se a Rua Beale Falasse, conta a história de um homem negro que ele foi incriminado por um crime que ele não cometeu só por causa da cor da pele dele. E O Quarto de Giovanni é um romance LGBT que foi lançado na década de 50. Então, são bem interessantes. É só isso mesmo. Olha, muito obrigado pelas suas contribuições, Lari. De nada. Eu tenho um comentário. Pode falar. Então, é que eu vi uma notícia, eu não sei se era fake, mas provavelmente não, né? Como a sociedade tá assim hoje, que um homem negro, ele foi preso por 12 anos injustamente por um estupro que ele não cometeu. E aquele caso da Maria Ferrer, que o homem é branco, ele foi livre. Isso é a materialização da nossa justiça, né? Que é extremamente racista. Não por acaso a maior parte da população carcerária é negra, né? E não só aqui, lá nos Estados Unidos também é assim. Nesse caso, a gente tem muita coisa parecida.
Então, é bom a gente também estar atento, né? A gente não sabe quais são as profissões que vocês vão escolher no futuro, mas independente disso, a gente tem que estar com esse olhar atento em qualquer espaço que a gente esteja. Tem outras séries também que falam sobre isso, sobre essa questão do sistema judiciário, né, racista. Sim, tem a série Olhos que Condenam, né, da Netflix. Uhum. E aí, para finalizar, a gente quer deixar uma mensagem, né, que é da historiadora Suzane Jardim, e ela diz assim: educação antirracista, ela define, né, a educação antirracista da seguinte forma: é uma educação que entende que nosso país adotou sistematicamente o projeto de calar e omitir o grande público as discussões sobre relações raciais que foram cunhadas no campo das ciências humanas, políticas e no selo do movimento negro. É tentar instruir sujeitos sobre relações raciais para não individualizarem a questão, mas para que consigam perceber o quanto o racismo faz parte de nossa estrutura social e tenham a capacidade crítica para se colocar contra esse sistema. Então, tudo que ela fala aqui é o que a gente está fazendo hoje, nesse momento. E aí a gente quer... Pode falar. Pode falar, Thaís. Vocês, né, professoras, professores, alunos, jovens e adultos, enfim, é importante, né, principalmente vocês jovens que estão, né, tendo esse contato com rede social, internet, né, estarem bem atentos e atentas nesse contato e interação que vocês fazem com os conteúdos e outras pessoas também que vocês não conhecem, sabe? É importante a gente estar cuidando, né, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa integridade, das nossas relações, a gente ter redes de confiança, de afeto, né, dentro de casa e fora de casa, né, com pessoas de confiança. Isso é muito importante, né? A gente sabe que tem pessoas aí que também usam de má intenção, né? Uma colega trouxe o exemplo de um ataque, né, que é racista, né, e a pessoa disse que não era ela, depois acabou confirmando que era sim, mas tem muitos perfis fakes, né, que podem também estar entrando em contato com vocês para conseguirem outras coisas. Então, né, além dessa questão racial, é importante a gente estar nos cuidando também. E se vocês quiserem, né, entrar em contato com a gente para conseguir mais outras informações, enfim, trocar uma ideia, a gente também está, né, aberto a isso. Em janeiro a gente vai estar lançando um curso de férias, né, para abordar, né, essas questões raciais, e vai funcionar também dessa mesma forma, né, um bate-papo, uma roda de conversa. A gente pretende fazer isso em 2 dias. E mais para frente a gente vai estar fazendo a divulgação também desse mini curso. Tá? Quem quiser estar participando, convidando outras pessoas também para estar junto com a gente, vai ser muito válido e importante que a gente continue ampliando essas trocas e conversas. Para também querer adquirir, né, um dos nossos livros, seja do Alto Amor ou da Mulheres Negras e Suas Transições, também pode entrar em contato com a gente, que a gente faz entrega para todo o Brasil. E é isso, agradeço a oportunidade de estar com vocês, né, muito feliz dessa manifestação nos chats, de abrirem, né, o áudio, a câmera, trocarem essa ideia com a gente, confiarem na gente também, porque é um assunto delicado, nem é todo espaço que a gente consegue ter esse tipo de conversa, mas é importante que estejamos juntas e juntos nessa caminhada. Sim, muito obrigada a todos e todas pela interação, pela conversa, né, por todas as perguntas, por serem tão solícitos e receber a gente tão bem. Então, muito obrigado. E eu agradecer à professora, né, por fazer esse convite, que é muito importante. E aproveitem também para as próximas palestras, que a gente já viu que vai ter aí outras. E é isso, né, pessoal? Muito obrigado. Gente, nós que agradecemos, né, porque, assim, foi um momento, assim, maravilhoso. Se deixasse aqui, né, a gente ficaria a tarde toda conversando com vocês. Eu tenho certeza que os meninos gostaram bastante. Um momento, assim, leve, né, porque é um tema denso, né, um tema pesado, mas, assim, vocês fizeram isso de uma forma muito leve.
E nós temos alunos aqui, outros alunos, porque eu falei que eles ficassem à vontade para poder convidar quem eles quisessem, né? Tem algumas crianças aqui mais jovens, né? Tem os adolescentes, que são do Fundamental 2, 6º ao 9º ano, alguns familiares, e tem algumas crianças que entraram aí também. Isso é bom, né? Quanto mais cedo ouvir falar sobre esse tema, melhor. Então, eu gostaria de parabenizar vocês, né, pela excelência aí, na maneira como vocês passaram esse tema para a gente. Agradecer pela disponibilidade desse tempo aí, da tarde de vocês, que a gente sabe que tem as vidas corridas, mas tiraram esse tempinho para a gente. E, assim, pela oportunidade, né, que talvez nós não teríamos, talvez não, com praticamente certeza nós não teríamos, caso não estivéssemos aqui conectados através da rede, porque vocês aí em São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente no interior da Bahia, uma cidade bem pequenininha aqui do interior da Bahia. Então, muito obrigada, sabe, sucesso aí no trabalho de vocês. Nós temos as portas aqui sempre abertas para que vocês possam estar divulgando os trabalhos de vocês, onde vocês estiverem realizando alguma proposta aí que a gente puder divulgar, e se a gente puder participar também, fiquem à vontade, recebam aí a nossa escola como um espaço para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês. Então, vou desde já, falar com os meninos aqui para poderem lá e acessar a página deles, né, no Instagram, verem lá o conteúdo maravilhoso, que eu fiz questão de dar uma olhada assim em tudo, tem um conteúdo muito bom, né, sigam, é interessante a gente ter boas referências em redes sociais, e aí nós temos 2 boas referências, né, tanto Thaís quanto o Gabriel, e eu vou deixar para vocês lá na turminha, lá no home office, eu vou deixar para vocês o endereço direitinho. Então, façam com que vocês tenham acesso a esse material de qualidade para poder ser algo assim, produtivo na vida de vocês. E a vocês, convidados, muito obrigada. Desculpem aí qualquer coisa, né? São adolescentes, então às vezes pode ser que conversem algumas coisas que atrapalharam um pouco aí, mas muito obrigada pela disponibilidade, né? Estejam sempre à vontade para poder fazer o trabalho de vocês junto à nossa escola. Nós que agradecemos. Beijo, gente. Se cuidem. Beijo. Fiquem bem. Beijo. Tchau. Obrigada, beijo, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau.